Oi, peixes, bem-vindos! Vamos começar aqui essa leitura perguntando o que peixes precisa ouvir agora para entender essa energia geral que está guiando o seu momento. Quando você chega até essa mensagem, ela chega até você, tem alguma coisa para conversar aqui com você agora. Então, ouve com a cabeça, ouvido, peito aberto. Nem sempre as coisas vão se encaixar de cara, não faça encaixar, mas não joga fora, tá? Porque de repente, ó, tem algumas coisinhas para acontecer ainda para as peças se encaixarem, tá? Então vamos lá. Energia geral que está guiando o momento de peixes. Tem uma energia de preparo. O começo da sua leitura, ela vem falando sobre... Tá bom. Ela vem falando sobre assim, olha, se reconheça num momento de gestação. Quando as coisas estão em gestação, elas estão sendo preparadas para tomarem forma, né? E aí a próxima carta que aparece aqui é justamente a carta de plano divino, que fala de quando as coisas vão se encaixando, e muitas vezes a gente não tem visão de todo o plano, né? Mas as coisas elas estão se encaixando para uma direção, para um bem maior, né? Então, o que isso significa na prática? Se você fica se cobrando muita evidência, né, de conseguir, ganhei, cheguei, né, eu tô precisando que isso aconteça agora para provar, né, que eu estou no caminho certo, etc., pode ser um pouco frustrante, pode mais atrapalhar do que ajudar. Aí essa mensagem, a espada, aparece aqui. Para algumas pessoas, esse pode ser um período onde você se vê sendo meio rainha de espadas, tendo discernimento de cortar aquilo que não ajuda. Para muitas pessoas, sendo boa mãe de si mesmo, sabe? Se ouvindo, entendendo os seus limites, suas necessidades e cortando aquilo que está em excesso, cortando aquilo que não colabora, porque é mais produtivo, porque é mais saudável para o seu bem nesse momento. Então, isso pode parecer assim um ativo passivo, né? Mas é isso. Tem alguma leitura, eu acho que foi a leitura de... Com certeza. A leitura de Leão. Você vai ver que na leitura de Leão puxou outros signos ali também, vários eixos diferentes. E eu comecei inspirada, né? Aí eu enxerguei os símbolos que eu falei lá estão de fato todos aqui. Eu tinha visto só a espada, mas agora eu vejo o trovão também e tudo mais. Então, com certeza. Tem uma conexão da sua leitura e desse período aqui com a leitura de Leão. E você vai ver que a leitura de Leão, a leitura de Áries, está tudo assim, ó, interessante, falando inclusive de Portal do Leão, que é 8/8. E na sua leitura já falava, tá num período de gestação aqui agora. E tem um plano, e plano divino está se desenrolando para um bem maior, mas aqui é justamente esse momento, né, são baralhos diferentes, tá? Bem diferentes. Aqui a gestação, e aqui fala assim, ó, momento de semente, né? A semente que está fortalecendo a base para um plano maior. O símbolo da semente também é esse, ela vai germinando debaixo da terra para enraizar e depois começar a despontar, crescer, florescer, dar frutos, né? Então é bem isso, você vê mais de uma carta falando a mesma coisa. Lá na leitura de Leão e Áries, você vai ver que também diz assim, ó, a sua mensagem agora é para ter uma visão de, não vou nem falar longo prazo, né? Mas assim, de médio para longo prazo, 8/8, né? E é sobre como se conduzir para chegar nesse próximo ponto, porque ali tem uma ativação, uma questão importante, tá? E aí você vai ver que nas leituras também a sua cartomante ficou ali, ó, tirando um monte de carta para entender o que é, e aí não disse muito mais não, mas fala que é a manifestação de um novo caminho. Então tá bom, né?
Então, enfim, essa carta ela veio reforçar de que tem muita coisa nessas leituras sobre o tal, né, da energia desse portal e a condução que você se beneficia se você tiver interesse de ouvir. Mas eu vou voltar para cá. Qualquer coisa você pode complementar com essas outras leituras. Mas para peixes, o que mais que a gente pode falar? Então, aí olhando para ciente desse momento em gestação ou germinando, essa mensagem ela fala que não é para você abraçar mais do que é seu para abraçar. Nossa, aí veio assim, ó, de um jeito tão prático, pragmático, que é assim: peixes, nos próximos meses é bom você não ficar se movimentando para ocupar demais o seu tempo, a sua energia, a sua agenda. Porque senão você pode se ver sobrecarregado. Aí nós temos essa figura, esse 8 de ouros aqui sobrecarregado e o 8 de copas. 8 de agosto, portal do leão. Enfim, ó, até perdi o foco. Mas justamente dizendo isso, 8 de copas, falando para não deixar as coisas pesadas, para não carregar peso que não é seu para carregar. Então, assim, você pode trazer problema, às vezes na pressa, né? Às vezes achando que a coisa está muito parada, que eu não estou fazendo, que está dando errado, que tinha que estar acontecendo. Olha como a gente já começou conversando. Seria o entendimento errado do momento. E aí você pode começar a agir para caçar assunto, para se ocupar, e isso vai te sobrecarregar. Então fica tranquilo, fica de boa, né? Não traz responsabilidade, assunto além do que é o fundamental para você. Porque esse tempo, essa energia vai ser utilizado. Então, inclusive, aproveita esse período para tirar os excessos, para abrir espaço, para ver algo novo nascer, mesmo que você não saiba ainda exatamente o que é, tá bom? O que mais que a gente pode saber sobre essa energia de peixes nesse momento? Excelente. A energia de ilusão, como toda energia, tem ela em harmonia e desarmonia, que normalmente ela ganha uma má reputação, a gente só fala dela na desarmonia, né? Mas a energia de ilusão em harmonia é essa coisa de, justamente, eu não tenho evidência, não tenho provas, não tenho como provar, mas eu sei, eu acredito que o melhor resultado vai acontecer. Então, essa energia de ilusão, ela pode ser trabalhada também, ela é muito poderosa, porque ela ajuda que a gente se mantenha num padrão de pensamento, então vibrando uma frequência que é muito convidativa para que as coisas aconteçam, para que o melhor de fato aconteça, tome forma. Então, esse é um incentivo, tá? Aí essa mensagem fala do potencial e comunhão. Também, assim, se rodeie de pessoas, né, que tenham essa visão bastante otimista, positiva, que estejam olhando o copo cheio ao invés do copo vazio e tudo mais. É lógico que você vai ter que ficar bastante de olho, porque como toda energia, como eu falei, tem ela em harmonia e em desequilíbrio. Isso aqui, para virar de fato ilusão, para começar a fazer as coisas, né, de um jeito irresponsável, né, em negação, é rapidinho também. Então, tem que ser muito pé no chão, né, para trabalhar com isso aqui. Mas é muito inteligente também escolher trabalhar com essa energia. Não é se iludir ou iludir ninguém, né? Mas convidar, se manter nesse padrão de pensamento que também é possível o melhor caminho, o melhor resultado. Aquilo que parece improvável também pode dar certo, né? E tudo mais.
posso estar indo no melhor, entrando na melhor fase da minha vida. Tudo isso também. Aí o louco aparece aqui na mesa e me fala muito assim, né? Isso tem mágica, isso tem mágica. Você está conscientemente manipulando energia, né? No melhor sentido possível da palavra. E o louco é assim, você vai parecer meio doido para você mesmo, meio doido para outras pessoas, pode até ser. Né? Você não precisa convencer ninguém, não é um exercício de quem você consegue convencer de que vai dar tudo certo para você, então você não precisa nem ficar falando tanto pros outros. Mas quando você fala, quando você tá se observando, pensando, comunicando e fazendo, você tá consciente disso, direcionando o seu pensamento, a sua comunicação, a sua visão do seu caminho com essa consciência. A lua aparece na mesa, olha os mistérios aqui, né? Aí me chama muita atenção, né? Que aqui tem uma corda e essa mão. De novo, na leitura de Leão, você vai ver que ele puxa Áries, Libra, Gêmeos, Sagitário. Cada um com a sua função ali. Aí, como eu falei de Leão, vai puxar Áries e Libra, como eu disse. Em Libra você vai ver que o símbolo do deserto aparece ali, tá vendo? Então você vai fazer como a sua intuição falar, o seu tempo permitir, mas com certeza tem mais pecinhas do quebra-cabeça nessas leituras, mas enfim. Então se você escolher assistir Libra também, é muito ligado a esse exercício que a gente está falando. E vem dizendo assim, que você vai ter que ser capaz de ser provocado, ver o seu medo de falta, pensamento de escassez, os seus medos de abandono, de não ter, de não ser, de não dar certo, de não conseguir, sendo provocados e vindo à tona. E respondendo para isso com essa outra energia. Faz todo sentido. Isso é você alquimizando energia de medo de falta, pensamento de escassez, e lá em Libra, inclusive, alquimizando e se soltando. Através de alquimizar essa energia, você vai se soltando, se desprendendo da ilusão de estar preso. Então, é como se fosse assim, ao invés de se ver meio sendo consumido por uma areia movediça, é essa energia do potencial, da ilusão, que pode vir através de outras pessoas também, mas não precisa, você não pode ficar contando com a salvação que o outro traz, entendeu? Mas tem o universo não dá ponto sem nó, tem instrumento divino, às vezes a pessoa nem sabe que aquilo que ela fez, que ela falou, que ela foi representatividade naquele momento que você precisava, entendeu? Às vezes você nem conhece pessoalmente também, mas enfim, é como se fosse o universo que ambos provoca, porque tem função de ser, função de trazer isso à tona, e lá em Libra se falava muito que é sinal de que algo deu certo e está passando por um detox, né? Mas ao invés de se mergulhar naquilo, o universo também joga uma corda que você vai ter que escolher, pegar para sair, né? E aí, essa consciência de energia da ilusão pode ser muito útil, né, para sair, alquimizar e sair, tá? Na leitura de Leão, você vai ver falando assim, uma jornada na direção de porta de valor que passa pela porta de escassez. Nossa, ainda bem que tá gravado isso aqui. Né, pessoal? Que mais que a gente pode falar sobre essa energia de peixes nesse momento? Maravilhoso. Aí demos mais um passo para frente. E aí fomos lá. Então, lembra da conversa do plano divino? Nós temos aqui anjo da guarda. Então, anjo da guarda puxando na direção
Aquário. Então, quando a gente quer olhar mais para frente para o plano Aquário, você vai ver que na leitura de Escorpião que eu postei junto com você hoje, a energia de Aquário apareceu forte na mesa. Você vai ver que no final da leitura de Escorpião eu falo, vai ter um complemento à sua leitura na leitura de Aquário, porque já falava do entorno, né? E aqui é Aquário, aqui. E aí na leitura de Escorpião dizia sobre receber algo que tem que tomar cuidado porque é faca de dois gumes, daria para falar que essa energia de ilusão aqui é muito uma energia faca de dois gumes mesmo, mas é um pedido de flexibilidade porque só o que precisa é tempo para pegar o jeito da coisa, né? Então já te dei esse spoiler aí também. E aí quando se olha para frente, o plano divino, como os caminhos se cruzam, me fala muito das pessoas, das convivências, das tribos, sabe? Então pode ser que tenha pessoas que acabam servindo como se fosse assim, tem um anjo da guarda naquela situação, mesmo que não saiba, entendeu? Não quero romantizar demais isso para não ficar uma coisa que a pessoa se apega só nisso e esquece do resto, né, que a gente falou, mas é bonito isso também, tá? É bem bonito isso aqui também. Vai ter instrumento divino, vai ter intervenção divina, vai ter gente que sabendo ou não sabendo ajuda, mas de novo, você tem que saber se conduzir como a gente estava falando, tá bom? O que mais que a gente pode falar sobre essa energia de peixes nesse momento aqui? Olha lá, ó. Sabe que essa energia tá me lembrando? E aí eu preciso falar, né? Eu não lembro da cena toda em si. Eu sei que é uma das cenas mais tristes da história do cinema que traumatizou muita gente, que é naquele filme A História Sem Fim, que o cavalinho, né, que vai descendo assim na areia movediça. E aí aqui a gente tem, tá vendo? Porque que eu digo essa mão aqui assim e a corda, né? E aí o cavalo aparece aqui. Então, nessa história aqui, peixes, o cavalo vive. O cavalo vive. Então, para muitas pessoas, olha só, a gente está trazendo bom humor, mas para muitas pessoas tem certos traumas que você pode estar curando nesse momento, tá? A balança, duas vezes. A balança e a balança, né? Aqui dos acordos, a justiça divina, com esse anjo que aparece aqui, o anjo da harmonia, anjo do equilíbrio, anjo da balança. E vitória, a justiça divina, né? Trazendo uma vitória. E tem que passar por aqui. Mas a grande questão é essa também. Eu sinto que para muitas pessoas não é à toa que a gente esbarrou nisso aí, sabe? Curando um trauma, recebendo essa ajuda, tudo mais, saindo vitorioso nessa versão. Desta vez o cavalo vence, persevera, continua a jornada junto com o herói do filme. Novas direções, uma nova direção, um outro roteiro, um outro filme, uma outra história, um outro caminho. Versus, o que é o contraste, né? O contraste tá falando de situações onde houve jogos mentais, onde pode ter havido lidar com muita oposição, sentindo que fracassou, que saiu perdendo, humilhado, seja lá o que for, sabe? Enfim, é muito no espaço do mental, o bullying, para muitas pessoas, o 5 de espadas, e a gente já falando do trauma ali das coisas, né? Pode ter sido você vivendo situações onde, enfim, né? Houve ali, você saiu sentindo por baixo para dizer o mínimo, tá? Vou falar desse jeito que eu não quero que a gente fique dando muito palco para isso aí também, não. Gosto muito mais daquela outra parte que contou pra gente, a cordinha jogando e dessa história aqui o cavalo segue em frente.
Excelente. A gente falando dos grupos e das coisas, olha essa carta que traz assim, ó. Todo retrato é um autorretrato. E se nenhum grupo vai te acolher, comece o seu próprio grupo. Começando a sua própria tribo, começando a sua própria família, começando a sua própria empresa para algumas pessoas. Tem que isso aí tem que planejar muito bem, tá? Porque muitas pessoas sonham com empreendedorismo, depois vai entender o que é empreendedorismo e que às vezes é muito melhor mesmo ter alguém que fala, me manda o relatório, com certeza te mando o relatório. Tantas outras coisas que não preciso me preocupar, só o relatório? Com certeza. Se um dia já reclamei de ser cobrado um relatório, não reclamo mais. Se eu soubesse que eu ia ter que me preocupar com 48 relatórios e isso e aquilo, não sei o que, tudo só eu. Enfim, olha só, né? De novo, mais de uma vez a gente vê isso acontecendo. A energia traz o bom humor, né? Também para falar, ó, mas eu posso, com certeza, pode fazer parte daquela, de trabalhar a energia de ilusão, por exemplo, de acreditar que é possível. E sim, é um caminho muito possível, muito disponível, pode fazer parte da minha história também e tudo mais, mas eu tenho que manter isso em harmonia, não pode virar, né, uma negação, não pode virar agir de forma irresponsável, porque aí seria ilusão, né? Quando eu escolho ignorar alguns fatos, algumas questões, esse é o equilíbrio da coisa, mas enfim, essa mensagem está dizendo assim, essa coisa de curando traumas de situações onde você saiu por baixo, ou se sentiu humilhado, ou viveu algum tipo de, sabe? Psicológico, financeiro, enfim. Aí essa mensagem vem dizendo assim que é a nova direção, é um outro caminho. Justamente nessas situações que muitas vezes a dor foi causada por não encaixar, pela comparação, por ser diferente, por não ser o que deveria ser, né? Não ter o que deveria ter, entre aspas, pois o que era dor, na verdade, vai se mostrar como a maior vantagem, porque a vitória, ela vem justamente do que não se encaixa, tá? Aí essa coisa de espelho e retrato, e identidade e projeção aparece mais de uma vez. Então houve muita projeção, tem coisas que você viveu que causaram muita dor, areia movediça, como a gente viu. E que tinham muito essa coisa sobre quem você deixa de ser, o que você deveria ser, o que deveria ter, o que não é. No amor, no trabalho, com familiares ou com amigos, tá? E aí, então, a partir disso aqui, não vai ser só teórico, são coisas que você vai cada vez mais enxergar, que é justamente aquilo que era o meu problema, ou que era a fonte de crítica, ou o que fazia dar errado para mim, que vai se mostrando como a vantagem que me permite viver um caminho, fazer certas coisas, né? Eu fico vendo aqui essas duas cartas na mesma mesa, inclusive, porque uma descreve o que acontece na outra. Fala assim, buscando significado até os seus dedos sangrarem. E aqui mostra ela com os dedos das mãos e dos pés sangrando, né? Então, são coisas que você ficou, para muitas vezes, você ficou tentando entender, uma vida inteira tentando entender para quê, por quê e tudo mais, sabe? Olha só, 8 de copas, deixando ir peso que não é seu para carregar. Então tem coisas também que, inclusive, não é papel seu explicar, justificar, fazer sentido, quando realmente muitas vezes não fez sentido. Não é papel seu ficar com um monte de caraminhola na cabeça, fazer todo o trabalho, o esforço, né?
de se desdobrar para entender alguma situação, para racionalizar alguma situação, muitas vezes, sabe? Ao invés de dedicar foco, energia, atenção nessa direção, de tentar fazer sentido de situações que nunca quiseram fazer sentido, porque toda a proposta delas era gerar oposição para muitas vezes ferir mesmo, humilhar mesmo, tudo mais. Não vai ser isso, não vai ser esse o foco. Vou resumir dessa forma, tá? Então, assim, você tá mudando também o foco, a direção, o olhar, de um jeito muito profundo. Vou falar no mínimo dessa forma. Quem falou que sou eu que tenho que aprender a ter o jogo de cintura com gente como você? Quando eu existo de um jeito onde eu não preciso participar dessa conversa. Eu tenho outras opções, outros caminhos, outras direções. E às vezes a gente tem que também chegar nesse ponto de se ligar disso, se mancar disso. Mas por que que eu também fico me colocando na posição de novo e de novo? E aí pode vir as hipocrisias, os discursos são muito característicos de energia de 5 de espadas também, a argumentação, a racionalização. Vou ganhar a conversa na argumentação. Quem vai entender melhor a história, criar a melhor narrativa que mais satisfaz a dúvida, a confusão, desencontro, não tem. Não tem. Então, para muitas pessoas, muito literalmente, você supera alguns traumas quando você se permite não continuar mergulhado nele. Quem te falou que eu tenho que te explicar tudo que você fez comigo, só para você saber se você realmente conseguiu bagunçar com a minha cabeça ou não? Não, fica aí na sua. É suficiente. O que eu sei já é suficiente. Eu não preciso te convencer e nem ser convencido. Ah, mas eu acho que você... Concordamos em discordar. Enfim, interessante isso aqui, tá? Bem interessante. Então, quando você entra nessa fase de germinação, também tem isso, muito dessa energia, assim como acontece com as plantinhas. Quando você está querendo ver alguma coisa crescer, muitas vezes você tem que ter esse discernimento e esse critério, porque tem um recurso dos nutrientes da terra, da luz e tudo mais, né? E você às vezes tem que escolher o que é a prioridade ali naquele momento, porque, por exemplo, tem plantinhas tipo... Nossa, pensei agora no... Eu tô pensando alecrim, mas tô enxergando outro. A palavra alecrim vem à mente e a imagem é do manjericão. Tô falando em voz alta, não para ser aleatória, porque tem símbolo nessas plantinhas aí também. Eu não lembro de todos os significados, né? Para que serve alecrim espiritualmente, para que serve o manjericão espiritualmente. Mas se for, eu tenho essa informação, se fosse para ir nessa direção, já tinha lembrado. Mas se você quiser seguir essa toca do coelho, está aí, foi dado. Mas... Por exemplo, se você quer crescer as folhas do manjericão, você tem que impedir ele de florescer, porque manjericão floresce. E se você não corta o topo da plantinha antes dele começar a florescer, ele vai colocar toda a energia dele, dos nutrientes do solo, da luz que ele faz a fotossíntese lá e tudo mais, para crescer flor. Só que se eu quero as folhas do manjericão, porque é o que eu vou usar, né, para cozinhar e tudo mais, eu tenho que cortar isso para priorizar as folhas. O que eu prefiro eu quero ver ele florescer, então é outra conversa, mas aí eu já vou saber também que eu não vou cobrar esse manjericão de ficar cheio, né, cheio de folhas, né, uma coisa ou outra, porque a energia ela vai ser canalizada num propósito ou outro. Então tem muito isso aqui, nisso que a gente está falando, esse exercício de cortar algumas histórias, algumas ideias, o sopro numa direção e tudo mais, é nesse discernimento, né?
mas a minha energia, o meu tempo, meu pensamento, minha saúde mental, emocional, não sei o quê, eu tenho que escolher. Ou eu fico aqui andando em círculo com você, não você aqui, a gente conversando, né? Nesse cenário que a gente que a gente viu juntos aí. Ou eu fico aqui com você discutindo, argumentando, convencendo, relembrando, fazendo você entender, ou no seu tentando eu também entendendo. Ou eu fico fazendo isso, ou eu vou canalizar esse tempo, essa energia em outra direção. Então, para muitas pessoas, é muito sobre isso. Vira e mexe, a gente passa por esses pedaços do caminho onde a energia conta pra gente. Chega uma hora que a gente tem que ficar um pouco exausto também das histórias que machucaram a gente. Isso é completamente saudável, maravilhoso, incrível, porque aí permite a gente também de pegar a nossa energia e canalizar em outra direção. Tá? E isso só acontece no momento certo, na hora certa. Então tem algumas coisinhas aí nesse momento que você pode ver isso acontecendo para você, viu, peixes? Eu acho interessante que o que fica me chamando a atenção também, não sei porquê, tá? Mas o Clint. O Clint é interessante. Olha! Tá. Nossa. Vai ter muito virada de chave, inclusive de como você se vê quando limpa essas coisas que estavam ali, quando você consegue sair da areia movediça, entendeu? Então a sua percepção em relação a você também, ela vai mudar. Porque eu acabei de notar que eu enxergava uma carta, uma artista, uma ideia, e eu olhei para ela de novo e é outra, e são ideias muito diferentes. Então assim, você vai perceber nesse momento que muito de como você também se enxergasse era resultado de uma projeção de coisas que você ouviu e então acreditou, acatou também e tudo mais, tá? Mas não é só na teoria, a gente sabe que essas coisas acontecem, você vai enxergar pontualmente, você como se fosse assim, como se você estivesse se enxergando pela primeira vez em alguns aspectos e percebendo com um olhar mais amoroso, sabe? Gostando mais. Porque você está conseguindo se separar do trauma, conseguindo se separar da projeção, conseguindo se separar da experiência que você viveu. Essa coisa fala isso também da separação aqui. E, enfim, tá. E aí, tudo isso me levou na direção do que nada se joga fora, porque muitas vezes veneno na medida certa é remédio, essas situações que a gente vive também tem muito esse papel de um despertar de consciência, enxergar certas verdades sobre os outros, o mundo, as situações, tem tudo isso. Aqui, sobre o que eu vou falar agora, tem um complemento em Escorpião. Mas o que eu fico olhando para essa carta do Clint de novo, e eu deixei passar algumas vezes quando isso cruzou a minha mente, tá? Eu tenho pensamento arbóreo e eu tenho que prestar atenção também se algumas pessoas já me acham confusa, eu não sou nada aleatória nem confusa, mas se algumas pessoas já acham eu fazendo as minhas escolhas, eu encontrando o caminho, né? Imagina se eu falasse tudo que vem à mente. Então eu deixei passar algumas vezes quando isso veio à mente, mas é uma coisa que está persistindo, né? Então eu sei que faz parte por alguma razão da canalização também. Eu tive a oportunidade de ver obras de Clint pessoalmente. E uma coisa que eu lembro que, nossa, eu fiquei chocada, me chamou tanta atenção, é que pelas imagens que eu via na internet, nos livros de arte, na escola, seja lá o que for, né? Assim, nunca eu tinha percebido. É realmente muito diferente. Porque não traduz na foto, pode ser a melhor foto, com melhor resolução, mais incrível, não traduz a arte como ela é em pessoa. A arte do Clint, a gente reconhece de cara, porque tem ali um estilo muito específico, né? O quadro mais famoso ali, O Beijo, que, nossa, muito popular, né?
todo mundo já viu em algum momento, às vezes em capa de caderno, coisa, enfim, popularizou. Mas mesmo quando você olha uma imagem profissional de um quadro de Klimt, você ainda... E eu me dei conta só quando eu vi em pessoa pela primeira vez, que eu nunca tinha de fato visto um quadro de Klimt. Porque quando você está ali em pessoa, é impressionante que não sei como esse cara conseguiu, mas a pele das pessoas é translúcida, parece que você enxerga a veia. São pessoas tão pálidas ali, né? E é uma pele tão translúcida que parece assim, que você tá vendo veinha e vasinho de sangue, sabe? Todo mundo tem assim, né? A gente tem os nossos vasinhos que correm, né? Pelo nosso corpo. E de um jeito, mas é muito delicado, por isso que nem passa. Não é assim, vou desenhar ali um negócio grotesco, né? Mostrando a veia. Não é isso. É muito sutil. Então, aí quando eu vi, eu entendi. Nossa, por que o povo gosta tanto desse cara, né? Porque realmente, parabéns. Como que você fez isso, eu não sei. Mas é uma coisa, assim, muito delicada, né? Então, essa coisa que estava me vindo à mente é a lembrança daquele momento em que eu me vi de frente, né? Como tá, ele tá aqui com essa cobra, que eu me vi ali de frente com o quadro de Klimt e pela primeira vez eu enxerguei a verdade sobre Klimt, que eu já conhecia. E entendi uma coisa muito maior e mais profunda sobre aquele tema, aquela situação. E é como se fosse a primeira vez que eu de fato vi, que eu de fato conheci, que eu de fato... A partir dali eu posso falar que eu conheço o trabalho de Klimt, né? Você entende o que eu tô dizendo? Não é uma conversa de, se você não viu um Klimt em pessoa, você não conhece. Não é essa conversa que eu tô tendo, tá? Quero deixar isso muito claro, porque eu entendo, enfim. Você precisa saber que eu não sou essa pessoa. Eu sou grata pelo privilégio de poder ter visto, mas também não vai mudar a sua vida. Entendeu? Eu tenho consciência de que é muito legal, mas dá pra viver uma vida inteira sem fazer isso também, ser muito feliz. Mas eu espero que tenha conseguido passar o que era mais importante aqui. Você vive pelo menos um momento em que você pode ter sido familiarizado, e eu acho que é muito sobre você também. Parece que é a primeira vez que eu me enxergo, entendeu? De verdade. Pela primeira vez. E não uma projeção, uma ideia, a imagem que foi construída por mim enquanto me vivia daquela forma, me sentia daquele jeito, e muito daquilo que foi dito para mim, os 5 de espadas, né, com o bullying ali e tudo mais, enfim. Ok, seguimos em frente. Uma orientação final para peixes nesse momento. Júpiter aparece na mesa, então Sagitário, tô falando para você, que é aquelas leituras lá que eu mencionei de novo e de novo. Se você tiver tempo, se a sua intuição disser vamos lá, no seu tempo, vai assistindo. Mas aqui nós temos uma mensagem que diz assim, olha, acima de tudo, peixes, esse é um período de gestação, das coisas se encaixando, tenha essa paciência e viva esses momentos presente. Essa sensibilidade toda, ela é tão valiosa, é atravessar isso que vai, de fato, permitir o renascimento, escorpião, né? O novo. Não tem uma receita e uma prática única para você seguir todos os dias, nos próximos dias, faça isso, leia aquilo, beba isso, não beba aquilo, não tem. É energia 8 de copas, mergulho, jornada das sombras, sentir e estar presente, se observando, sentindo, né? E quando a corda é jogada, eu escolho pegar a corda, porque eu não quero ficar na areia movediça, né? Não me interessa, não me entretém, não é problema meu, né?
Não preciso saber, não preciso provar, não preciso justificar, não preciso explicar, não preciso que você acredite que eu tô certo, não preciso que você ache que eu não tô errado, não preciso. O que eu preciso é me permitir andar a próxima etapa da minha vida que já está germinando e eu já posso andar justamente por tudo que eu já vivi. Aqui é a recompensa de Júpiter relacionada a questões de nó do sul. Nó do sul, questão de passado, as questões que se viveu, os karmas, os aprendizados, especialmente coisas que você viveu na vida romântica. Mas aqui tem muito uma coisa assim, que a sua recompensa é a vida que você ama, uma vida que você ame viver, né? Amor na vida, vida amorosa, essas coisas, tá? Saindo, ó, pegando a sua malinha e saindo do complexo do órfão, do abandono, da escassez. Energia 5 de espadas é energia de batalha, as batalhas vazias, né? Porque o que se ganha, às vezes ganha o argumento, mas só também se perde muito mais do que se ganha, né? Então essa mensagem ela fala que isso que a gente passou um tempão, agora eu tô vendo aqui uma leitura que ficou longa, né? Isso que a gente passou um tempão conversando é a verdadeira vitória. Quando, desta vez, o cavalo segue em frente na jornada. Vai ter um complemento da sua leitura na leitura de Leão e já reforço, lá em Leão vai te falar de Libra, Áries e Sagitário, Gêmeos. E especialmente sobre esse pedacinho que inspirou, a gente não ficou quieto, não calou a boca até a gente falar do assunto, e eu amei, essa coisa de se reconhecer como se fosse isso. Fica muito marcado ali. Nossa, parece que é a primeira vez que eu enxerguei, que eu entendi, que eu me vejo, né, como se fosse pela primeira vez, na leitura de Escorpião, tá? Muito bem, peixes, espero que essa leitura tenha te servido bem. Para marcar uma leitura particular comigo no meu site, pollination.com.br, o link está na descrição do vídeo. Eu mando um beijo grande para vocês, boa sorte, até a próxima.